Está demorando para fazer a... Aqui já apareceu que está gravando, Fátima. Agora foi. Agora está indo. Ok. Bom, então, boas-vindas e boa tarde a todas vocês. Né? Muito bom poder acolher, poder ver essa atividade aqui, que é a nossa última atividade da jornada. Eu vou falar rapidamente aqui, deixa eu pegar o cartaz para a gente localizar. Se trata da jornada Saberes desde os Corpos, pesquisas acadêmicas e mais que acadêmicas para bons viveres. Hoje é dia 15 de setembro de 2021 e a gente está na nossa última atividade dessa jornada, que se chama, espera que eu estou aqui na programação, Roda de Vivências, Descolonizar os Corpos das Mulheres Surdas. Eu vou passar, então, a palavra para a Lucrécia. Bom, deixa eu só, então, dizer, Sabrina Lage, Luana Gus, acho que é assim, né? E Juliane Brizola, e a mediadora é Maria Isabel Garcia. Então, passo a palavra para a professora Lucrécia, para dar as boas-vindas também e falar com vocês. Obrigada, Fátima. Bom, obrigada, Luana, Juliana, Sabrina, e por estar aqui. Rebeca, por ter ajudado aí também nessa organização. Sim. E a mediadora Maria Isabel também por estar aqui. Acho que ela também está aqui. Desculpa, a mediadora é a Shirley Villalba. Lembra que trocou? É a Shirley, né? Porque eu vi. Tá bom, valeu. Eu estava vendo que tinha o nome Shirley, aí eu fiquei. Estou lendo no cartaz. Então, a Shirley, obrigada aí por estar aqui. Então, a gente dá boas-vindas para vocês. Lamenta também não ter tido a disponibilidade para acolher vocês na linguagem nos nossos outros eventos, mas espero que isso aí ficaram gravados, e a gente está aqui na rede, e bom, que a gente possa estar se comunicando a partir desse primeiro encontro agora nosso. Agradecemos muito. E essas jornadas aqui vinham ser isso, um encontro desse grupo de pesquisa, Encruzilhadas, onde a gente hoje terminou de debater entre pesquisas e militâncias também, enfim, propostas existenciais de diversos grupos com os quais a gente trabalha, né, para também fortalecer aí nossas práticas, nossos encontros na UFBA e com as pessoas que a gente está em rede. E, enfim, sendo que era isso, atividades desde os corpos, sim, desde as experiências, e que a gente estava aí abriu um pouquinho pensando que a energia do pensamento vem dos corpos. Acho que a gente vai ter muito que ouvir na nossa língua de vocês, sim? Então, a gente fica dar boas-vindas e eu passo para a Rebeca, ou para a Shirley, ou para quem? Luana, Juliana ou Sabrina, quem quiser começar. É a Shirley, no caso. Só antes, Rebeca, por favor, avise que eu não vou poder permanecer, que eu tenho uma outra, né, a coisa a fazer aqui, por conta do cargo, da coordenação, estou na coordenação do PPGA, eu preciso dar o apoio aqui, porque eu tenho que abrir, e abrindo, se chegar mais alguém, eu tenho que abrir aqui, deixar entrar na sala, tá? Mas eu estou aqui desligada, fazendo uma outra né, uma outra atividade aqui ao lado, no computador ao lado, ok? Então, bom trabalho para vocês, boa vivência. Eu estou vendo a Shirley na tela, mas não estou vendo o rosto dela. Agora. Desculpa, é que para mim não está aparecendo no celular. Ela está falando assim, essa é a roda de vivências, né? Descolonizar os corpos das mulheres surdas, né? Eu vim convidada porque a professora Maria Isabel não poderia comparecer devido a uma outra questão de trabalho, né?
E, assim, eu fui convidada, assim, de surpresa, né, ontem para poder apoiar, né, já que a professora Maria Isabel não poderia participar. Então, assim, a gente vai mostrar, então, essas questões em torno das mulheres surdas, né, através dos relatos da Sabrina, da Luana e também da Juliane. Todas elas são mulheres surdas, né, pesquisadoras, né, estão fazendo mestrado, né, em educação bilíngue lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, e também pesquisam no grupo do CNPq, né, territórios em disputa, descolonização e emancipação dos surdos, né. Então, assim, vocês vão ter 20 minutos para se apresentar, meninas, né? Cada uma vai ter 20 minutos, depois a gente abre para o debate, né? Então, vamos começar com a Sabrina, né? Então, por favor, Sabrina. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Sabrina, meu sinal é esse. Eu sou surda. E sou mãe, né? Tenho 2 filhas meninas, né? Minha formação, né, foi em quê? Em técnico de fonoaudiologia e também fiz um curso, né? Mas eu parei de fisioterapia. Aí depois eu formei, sim, desculpa, um curso relacionado à questão fisioterápica, mas depois eu me formei em fisioterapia, né? Então, quando eu nasci, né, assim, nasci, né, mas assim, eu não tinha aquela questão, né, eu era um ser humano, né, depois que eu fui me entender como um ser mulher, um ser surdo, e depois o ser mãe, né, no momento que eu fui mãe. Então, esses momentos, eles ocorreram em diferentes etapas, né. Então, sobre ser mãe, né, quando eu tive a primeira gravidez, eu fui convidada para um grupo de mães surdas. Esse grupo, né, eu me entreguei a ele, né? Tinha muitas mães surdas, né? E eu comecei a entrar nesse diálogo com essas mães, né? Sobre como que são essas experiências. E aí fomos vendo vários desafios, várias dificuldades, principalmente dificuldade de comunicação, né? E, assim, esses entendimentos de como essas palavras próprias do campo da saúde, né? Como que são essas questões, esses termos, né? E também a dificuldade, né, de poder expressar seus sentimentos e também essas dificuldades sociais, por conta dessa barreira de comunicação, né? E também, assim, a perda, né, dos direitos, né, dos direitos de acesso como mãe, né? Por serem surdas, né? Ou uma melhor comunicação de como que funciona, né? Como educar bem, assim, os seus filhos, por exemplo, era uma questão tabu, né? Porque as mulheres, elas sofrendo, assim, não, tem que educar em português e não em libras. Então, assim, essas séries de questões angustiavam elas, né? Então, eu comecei a buscar respostas para poder auxiliar essas mães, né? E aí todo mundo começou a me procurar, vinha no particular e perguntava, né? E eu comecei a aprender várias questões, né, no particular. E aí eu pensei em fundar o quê? Um projeto com o nome Mamãe Surda. Temos o Instagram, o Facebook e o YouTube, né? E aí, sim, dentro desse processo, desse projeto, no caso, a gente desenvolvia informações sobre o parto humanizado, e também sobre como funcionam os direitos, né? E também a questão da doula, né? Da doula, como poderia auxiliar no parto. Poucas mulheres surdas conheciam a questão das doulas, né? Eu fui a primeira mulher surda a ter o certificado de doula, ao que se sabe no Brasil, mas também na América Latina, né? E também a primeira que fez parto natural, assim, desse grupo, porque a maioria fazia cesariana, por conta da questão da própria violência obstétrica, né?
E o meu sentimento, né, de olhar para mim, né, para olhar para o meu interior para poder auxiliar as outras mulheres, que me levou a fazer a formação de doula, né? E também de educação perinatal, né? Eu tenho essas duas formações, no caso. E eu também formei em outro curso que é de amamentação. Por quê? Porque não tem quem dá essas informações em língua de sinais, né? Eu fui pesquisando, eu pesquisei em diversos sites, eu procurei na época que eu estava na minha primeira gestação, procurei no Facebook e não encontrava nenhuma informação focada na mulher surda. Tem muitos textos ou tem vídeos, mas só em português, né? Então, assim, tá tudo sendo falado em outra língua, né? As legendas no YouTube não são suficientes, tem muita palavra errada, né? Que fica tudo trocado, né? Então, eu não conseguia entender claramente as informações. Mas aí eu focava mais nas informações em leitura. Eu lia muito, né? Mas vídeo tinha poucos, né? Que pudessem auxiliar as mulheres surdas. Então eu sentia essa necessidade de poder trazer esse acesso à informação. Não tinha, eu procurei em tudo quanto é lugar do Brasil e não encontrei informações com suficiência em vídeo em Libras. A importância, né, de eu, Sabrina, né, ver pensar no futuro, né? Pensar na frente, né? Ver esse mundo, né? Através dessa questão subjetiva, né? A educação com apego, ensinar a ver as questões de uma forma positiva, uma pedagogia diferente da pedagogia tradicional, né? Por exemplo, a pedagogia de Montessori também, né? E a pedagogia Waldorf, né? Então, como elas são maneiras que podem auxiliar os pais e as mães, ou os responsáveis, né, melhor dizendo, creche, creche familiar ou parental, no caso, né? E aí eu comecei a perceber o quê? Essas mulheres não tinham percepção da própria violência obstétrica que elas mesmas sofriam, né? Tinha diferentes tipos de violência que elas não percebiam, elas pensavam que era natural. Por exemplo, epistemia? Desculpa, não entendi. Episiotomia. Ah, tá. Episiotomia. Eu estou na área do parto aí. Pode falar para ela. Episiotomia, tá bom. Então, essas questões, por exemplo, da episiotomia, né, vários outros temas diferentes, né, que estão no campo da maternagem, né, da maternidade, né, tem muitas questões que continuam ocorrendo até hoje, né. Então, isso me forneceu um caminho, e aí que eu acabei entrando no INES para fazer o mestrado, para pesquisar o quê, né, a área focada na mulher surda no contexto da assistência obstétrica. E aí o meu projeto é no período do perinatal, né, no caso, né, desse período do perinatal. Eu encontrava muitos bloqueios de comunicação, né, e também faltava preparo profissional dos profissionais da saúde, né? E também, assim, não tinha um apoio, né? Eu imaginava que, assim, com essa rede de contatos, né, ia conseguir apoios, né, mas eu encontrar outras barreiras, né? Então, assim, isso ainda está em desenvolvimento nessas questões.
E também conciliar com as questões da tradução e interpretação, porque às vezes tem dificuldade também de como explicar certos conceitos, né? Com detalhes, né? As histórias de cada pessoa, sempre, né, ao longo da vida, falta, desculpa, das pessoas surdas, falta informações, tem bloqueio, né, na escola também não se incentiva essa comunicação, na família não se incentiva a comunicação, né? Amigos surdos são poucos, né? E não tem e assim, muitas vezes não tem conhecimento profundo de certas áreas, né? Por exemplo, uma área de saúde, de ir numa consulta médica, não tem uma informação clara de onde buscar essas questões, né? Isso é um problema muito sério, né, na vida da pessoa surda. Então, agora eu também resolvi continuar fazendo um curso novo de doula, um outro curso. Por quê? Esse curso, ele detalha outras questões de enfermagem, também da questão do feminismo, né? As questões sexuais, né? Da sexualidade. Esse curso é um pouco mais amplo, porque também falta esses conhecimentos, né? Dos direitos reprodutivos também, né? Eu entrei, né, no movimento do feminismo, mas onde tem o feminismo surdo é muito pouco ainda, né? São poucos grupos. Eu entro em todos, mas assim, aonde nós mulheres surdas conseguimos nos inserir? Gente, desculpa, meu computador desligou. Tô deixando ele ligar. E assim, é sempre a desculpa que não tem intérprete, que falta verba, que falta profissional, né? É sempre isso, né? Então, assim, sempre tem essa barreira com as mulheres surdas para elas poderem buscar seus direitos, né? Para elas conseguirem entrar, por exemplo, no espaço do feminismo, né? E tudo mais. Quando eu vou para o espaço, só tem um monte de boca se mexendo e eu fico excluída. Então, é uma luta diária nas nossas vidas, né? Então, assim, é um grupo minoritário nessas questões, né? Mas, assim, a questão também tem questões do grupo de pessoas com deficiência que também não se insere corretamente a questão dos surdos, principalmente por essa questão da comunicação, né? E também tem a questão do sistema, do próprio sistema brasileiro, né? Não só social, como também a questão partidária, né? Então, por exemplo, a mulher surda, a mulher negra, a mulher lésbica, a mulher trans, enfim, tem diferentes situações que ficam fora do sistema. Então, eu só queria provocar um pouco essa reflexão, né? Então, esse é um pequeno resumo. Muito obrigada. Eu não estou vendo a professora Shirley no celular. Mas a gente também pode. Valeu demais, Sabrina. Depois a gente vai. Acho que a Consegui gente vai ver. fazer como. Muito obrigada, Sabrina. E agora eu convido a Luana para fazer a sua apresentação. É que a Shirley está com dois logins pelo celular, é ruim de ver. Então, assim, é muito importante essa questão, né, da maternagem, né, desses campos, dessas áreas de conhecimento. Mas então eu gostaria de convidar a Luana para trazer o seu relato.
A gente... Oi, gente, tudo bem? Tô avisando para ela que ela pode começar, que eu não estava vendo ela. Então, primeiro agradeço ao convite, né, da organização do evento. É um desafio, né, falar sobre a descolonização da mulher surda, né? De verdade, conheço pouco o tema da questão, das questões relacionadas à mulher, né? Mas eu acho muito importante a gente aprender mais sobre a questão da maternagem, do feminismo, né? Então, assim, eu vou dar só um resumo da minha própria experiência, né, que eu acho que pode estar relacionada a esse assunto. Primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Luana, meu sinal é esse. Eu sou surda, eu nasci surda numa família de surdos, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo da família é surdo, né? Eu cresci, né, com a língua de sinais como uma primeira língua, né? Na minha família, com essa questão da fluência e tudo mais, né? Foi na escola que eu aprendi o português, né? E o contato familiar era diferente, né? E tinha pouca informação, né? A gente percebia na família pouca informação, né? A gente tinha também as nossas questões que eram naturais a nós, mas assim, lá fora eu aprendi outras questões que eram diferentes. Por exemplo, meu primo, ele é ouvinte e sabe Libras. Então, assim, eu aprendi muitas coisas nessa relação com esse primo, né? E assim, eu fiquei comparando, né, como que era a comunidade surda, né, e a comunidade ouvinte, né, que eu aprendia lá fora como que era a comunidade ouvinte, né? E essas informações, né, das vivências das pessoas, as informações, a importância da saúde, essas coisas eu cresci assim, sabendo pouco dentro da minha família, fui aprendendo fora, né? E assim, eu não tinha essa questão da dependência dos meus pais, como alguns surdos têm, porque meus pais também eram surdos. Então, assim, eu não dependia deles para serem meus tradutores, por exemplo. Então, eu sempre fui muito independente. Eu sempre, por exemplo, para ir no médico, eu ia lá, escrevia no papel e mostrava para o médico, né? Então, assim, meus pais não sabiam ler, então, também. Então, assim, tem essa questão, né? Eu já tenho um contexto mais bilíngue e tudo mais, mas meus pais não tiveram acesso a isso, né? Então, assim, eu própria fui pegando muitas informações sozinha, né? Então, assim, eu acho muito legal esse aprendizado, né? Dessa questão de eu não ter essa dependência como algumas outras pessoas têm. Né, eu percebo muitas surdas que ainda têm essa dependência da família ouvinte, né? Então, assim, eu acho muito interessante discutir, né, por exemplo, como a própria mulher pode se ver, né? Por exemplo, às vezes, um surdo que uma surda vai no médico junto com a família fica lá só falando com o médico, não passa nenhuma informação para ela, né? E aí depois a gente encontra a comunidade de surdos e conversa e aprende que tem outras informações que não são passadas sobre a questão da saúde, né? Então eu percebo muito isso, que tem esse problema muito sério do surdo não ter o conhecimento do próprio corpo, de como que se dão as coisas da questão da saúde, né? Então, a Sabrina, na pesquisa dela, né, nós duas somos alunas de mestrado juntas, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito sobre a questão da doula, né, sobre essa questão da importância da questão da maternagem, né? Sobre a questão, isso não vem antes, não vem do nascimento, tem que vir antes, né? Na família, né? A questão também às vezes as mulheres surdas não conseguem perceber, né? Não, desculpa. Às vezes a sociedade não consegue perceber que as mulheres surdas são capazes, né? Tem muita essa visão de incapacidade, né? Aí por isso você vai num médico junto, a reunião junto com uma pessoa, e os ouvintes parece que resolvem o que o surdo tem que saber. Então a gente perde muitas informações. Eu, por exemplo, eu tenho um filho, ele já é grande, ele tem 14 anos, né? Mas eu, na época, eu fiquei sozinha, eu fui para médico sozinha. Minha avó não, minha família, minha avó e minha mãe não conseguiam me ajudar porque elas também tinham uma experiência com médicos bem
né, diferente por conta de serem surdas também numa família de surdos. Então, assim, eu tive que me virar. E, assim, é importante que os surdos tenham o próprio entendimento de que eles são capazes. Então, a minha própria história, eu percebo isso, a própria capacidade, né, que eu tenho. Então, acho que é importante, né, esclarecer um pouco isso, né, da minha questão familiar. Né? Num tempo atrás, num grupo do Facebook, tinha muitas mulheres surdas que entraram e começaram a debater e ensinar coisas sobre como, por exemplo, usar materiais, como lidar com o próprio corpo, né? Parece que foi uma questão, né, elas copiaram um pouco da questão, né, dos grupos que tem de ouvintes, né? E a gente trouxe isso para a questão dos surdos, né, das surdas. E a gente percebeu quanto que falta informação, né? Por exemplo, você vai usar alguma técnica, algum medicamento, alguma coisa assim, falta essas informações, né? Muitas delas não têm uma fluência na língua escrita, né? Então, assim, é importante as informações, né? Esse contato entre informações, essa troca, né? Então, é necessário que a gente amplie essa questão do conhecimento da mulher na sociedade surda. Infelizmente, a sociedade em geral não tem acessibilidade. Então, acho importante o quê? Que a pessoa surda que viu que está faltando acessibilidade, a gente se una em projetos e possa criar essa rede de informações entre os surdos, né? Para a gente poder ter a própria visibilidade dos nossos corpos, né? De como ser mãe, como ser mulher, né? E uma outra questão que eu gostaria de falar eu percebo hoje, né, nesse momento, né, muita questão do feminismo, né, tem muito temas, muitos assuntos sobre essa questão, né, do feminismo, essas informações, mas falta ainda a informação para a mulher surda ainda falta sobre questões também de doenças, né, transmissíveis, né, por exemplo, essas informações eu lembro que no passado, quando eu fui num congresso no INES e tinha umas palestras sobre a importância de saber questões assim sexuais e tudo mais, né? Eu não sabia disso, né? Eu era nova e eu não sabia disso e eu percebi o quanto faltava informação e que os ouvintes tinham acesso a essa informação, né? Porque tinha diferentes meios e a gente não tinha esse acesso naquela época. A gente perdia muitas informações, né? Então eu lembro dessa palestra de como isso foi importante para mim. Até hoje, né? No caso, tem essas situações, né? Dessa perda de informações. Não tem acessibilidade, né? Na maioria da sociedade, né? Você vai para o médico, você não tem comunicação direta com o médico, né? Você tem uma comunicação mediada. Então, isso é um problema. Tem uma amiga que ela tem lupus, né? Ela é surda e ela teve que ir junto com a médica, com a mãe dela para o médico, né? E aí ela recebeu um monte de informações, um monte de papel, com um monte de remédio, e a mãe dela só falou assim: você toma, se você não tomar, você vai morrer. Só isso que a mãe dela explicou. Então, assim, mais alguma coisa? Como assim? Que doença que eu tenho? E assim, E essa minha amiga falou assim: eu quero ter um filho, porque esse filho ele pode me ajudar no futuro na interpretação. Aí ela ficou pensando assim: mas só por isso você quer ter um filho? Ela, sim. Mas como assim? Você só quer ter um filho para ajudar na interpretação? Tem esse sentimento, né, de que falta ajuda, né? Então, assim, a família muitas vezes não ajuda. Então, infelizmente, isso perdura até hoje, né? Hoje a gente, por exemplo, tem bastante questões de interpretação, né? Temos alguns empresas de interpretação, essas questões, né? E também tem algumas. Tem formas agora de fazer. Acho que tem um aplicativo que você faz videoconferência direto com o intérprete e você não precisa ir com uma pessoa na consulta médica. Você abre esse aplicativo e faz a videoconferência direto.
né? Mas ainda tem um vício, né, dos surdos de levarem os pais, né? Ainda tem um falta de conhecimento de que tem esse outro recurso, né? Então aí continua assim esse hábito, né, de chamar o pai e a mãe e não há essa quebra do vínculo de dependência, né? Então, assim, é muito importante a gente ter acesso a informações para poder quebrar essa dependência. Por exemplo, eu fico imaginando que se eu consigo ter essa dependência, mas eu ainda sinto essa independência, mas eu ainda sinto a falta das informações corretamente quando eu vou no médico. Ele não me passa todas as informações, eu tenho que pesquisar, né, na internet para entender melhor, né? Por exemplo, teve uma vez que eu estava me sentindo meio mal, fui no médico, ele só falou assim, passa esse remédio, mas ele não me informou o que significava, qual tipo de doença, ele só falou assim, me passa esse remédio e toma esse remédio. Eu fiquei sem saber o que eu, às vezes, se eu uso esse remédio e eu tenho algum efeito colateral com ele. Por isso que tem um aplicativo, se tiver um aplicativo, né, de comunicação direta, é importante com essas informações, né, de questões de medicina e tudo mais, né, para os surdos ficarem mais claros, porque isso há uma perda muito grande, principalmente nessa questão da saúde para os surdos. Que mais? Então, a gente pode discutir, né, sobre outras questões e tudo mais, a gente pode trocar, né, mas, assim, o que eu imagino, assim, que eu tenho desse assunto, eu trouxe aqui, né, mas, assim, eu lembro que antes do feminismo, eu não conhecia o feminismo, né, mas aí, por conta de surdas começarem a falar sobre feminismo, eu me interessei no assunto, né, e, assim, os surdos, eles têm que ter tem aquela questão, né, de tipo, eu vejo essa palavra, mas o que significa isso? Aí a gente vai pesquisar e aí que descobre alguma coisa, por exemplo, o feminismo, através de uma pesquisa assim, do que significa isso? Aí a gente vai descobrindo isso, né? Eu pego muito o significado das palavras para poder ter esse acesso à informação, né? Eu vou lá no dicionário mesmo e procuro, porque, né? E, assim, parece que tem um hábito dentro dos encontros das comunidades de surdos de debater sobre essas questões das informações, né? Como, tipo, dentro da comunidade. Agora, no caso da minha família, quando eu estou conversando com meus pais, né, que são surdos de uma outra geração, isso já não ocorre, não tem esse compartilhamento de informações, ainda tem um desconhecimento muito grande. A geração atual que tem essa questão de compartilhamento das informações mais presente, né? Então, assim, eu tenho muita curiosidade, assim, de ver, por exemplo, essa questão, né, do que está passando na televisão, por exemplo, mas tem gente que não, mas tem muitos estudos que não tem essa curiosidade, até porque não tem acessibilidade do que está sendo passado, né, por exemplo. Enfim, é mais ou menos por aí. Eu agradeço. E a Shirley sumiu para mim. Tranquilo, né? Também pode ir para Juliane Pois é, porque e a toda hora Shirley eu faz. vou tentar fixar a Shirley e ela some para mim. Aí a Shirley pode fazer a primeira rodada depois de comentários. Só um minutinho que a Juliane tem PowerPoint, eu vou ter que ligar. Agora meu computador já ligou.
Rebeca, por favor, comunique a elas que o que eu tinha que fazer acabou sendo bem rápido, então já voltei. Achei que fosse demorar. É? Ah, vai ser com slides, é isso? Isso, ela vai começar a fazer a apresentação de slide. Então, muito obrigada a todos pelo convite, né? Obrigada a Rebeca e também a toda a comissão, né, do evento. Então, assim, eu gostaria de falar um pouco no tema da... Acho que a Shirley caiu. Então, assim, um pouco da minha experiência como professora de arte, né? Como que isso se deu. Então, pode passar para o próximo. No meu momento, né, de infância, né, eu estudei num colégio de oralização, né? Então, assim, tinha muitos impedimentos, a gente não podia utilizar a língua de sinais, era só oralismo, né? Naquela questão da sala inclusiva, né? Então, eu estava sozinha, porque os outros alunos eram ouvintes. Então, assim, isso foi até do primeiro, do segundo, terceiro, quarto ano, num colégio, e depois do sexto ao nono em outro colégio. Eu sempre sozinha, né? Mas assim, eu não desisti, eu perguntava para os meus colegas como que se dava, né? Eu fiz isso muito sozinha, né? Esse processo muito sozinha, né? Eu tentava ler os lábios dos professores, por exemplo, mas assim, ainda eu queria ter informações gerais de tudo, mas eu perdia muita informação, né? Por exemplo, ciência, geografia, essas áreas, tem muita informação que eu perdi, porque tinha conceitos próprios que eles não sabiam me passar. Então, assim, muitas aulas sem intérprete, né? E, assim, todos os ouvintes e só eu surda, né? Então, essa foi a minha experiência na escola, né? E aí, depois, né, veio a questão do vestibular na UBM, Universidade de Barra Mansa, né? Centro Universidade de Barra Mansa. Eu fiz a prova e tinha um intérprete, né, na prova. Eu fiquei aliviada que eu poderia conseguir passar na prova com a devida interpretação, né? E aí eu decidi entrar na faculdade de artes, porém não tinha interpretação. Faltava informação, tinha poucos intérpretes. Eu pedi para o coordenador, por favor, contrate mais intérpretes. Mas ele falou assim: ah, você sabe oralizar? Você sabe ler os lábios? Ela falou assim: eu sei, mas assim, às vezes o professor tá virado para trás. Como que eu vou poder ler os lábios dele se ele está virado para trás? Então foi uma grande empreitada, assim, uma militância forte de tentar, né? Tipo, eu fiquei lá lutando para conseguir ter intérprete lá no Centro Universitário de Barra Mansa, até que eu consegui finalmente, e isso foi um grande alívio para mim, eu não precisava mais, eu não perdia mais as informações, né? Mas assim, em 4 anos, né, como os demais alunos, eu consegui me formar na Universidade de Arte, né? Não, desculpa, na Faculdade de Arte. E o meu caminho, o que aconteceu no meu caminho profissional? Eu nunca imaginei que eu ia ser professora de artes. Porque, assim, desde pequena, eu sempre tive aquela vontade de aprender a desenhar. Eu fiz isso tudo sozinha. Eu nunca aprendi em cursos, né? A minha família nunca incentivou, né? Nunca rolou isso, sabe? Eu fui sozinha, né? Eu mesma fui pesquisando e aprendendo a fazer coisas. Eu gostava muito de desenhar. E aí, por isso que eu resolvi ter esse percurso, né, de ir para a faculdade de arte. E aí, depois, eu tinha um concurso para a prefeitura, né, municipal de Volta Redonda, né? E tinha uma vaga para professor de arte para pessoas com deficiência. Aí eu pensei assim, bom, posso tentar essa vaga, né? Aí eu fiz a prova foi muito difícil, tinha intérprete, mas eu tinha que responder, assim, período limitado, né? Nunca tinha feito esse tipo de prova, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ser professora de artes aqui numa escola de prefeitura, né? Uma escola municipal, né? Eu não imaginava isso.
Então, eu pensava assim, como que vai ser, né? Quando eu entrar e ser a única professora surda. E aí eu acabei passando, né? E aí eu entrei na sala de aula. Todos os meus alunos eram ouvintes, apesar de ser um concurso para pessoas com deficiência. Todos os meus alunos eram ouvintes. E eu era a única professora que, até onde eu sei, de prefeitura municipal de artes que era surda. E aí todos os alunos ouvintes olhando para mim assim, tipo, sem saber assim, como que ia ser a questão da comunicação com a professora. Aí, no primeiro dia veio um intérprete. Ela falou assim, mas eu não quero ficar limitada ao intérprete. Ela falou assim, a arte, né? A arte é por si só um campo de descolonização, né? De não ter que ficar vinculado, né? Dependente de nada. Eu falei assim, eu dava meu jeito com os alunos, eu conseguia criar minha própria comunicação com os alunos. E nenhum aluno chegou assim para mim e falou assim, tô com dificuldade na disciplina. Não. Principalmente do sexto ano foi mais fácil, mas assim, quando o oitavo, nono ano já teve mais dificuldade, porque eles já eram com mais idade, né? E aí as disciplinas, todas as disciplinas acabaram tendo modificações com a aula de arte, né? Eles começaram a mudar as metodologias, né? E agora com a pandemia, também está se mudando muitas metodologias, né? Como que eu vou fazer a aula de artes em live, né? Ainda mais com essas câmeras todas fechadas, como as pessoas ficam no Meet, né? Aí eu comecei a fazer mais diálogo com eles no chat. Eu pedia para eles no chat: por favor, abrem um pouco a câmera para eu ver que vocês estão aqui e tudo mais. E depois vocês podem fechar e se comunicar pelo chat. Então, assim, a gente acabou conversando, conseguindo conciliar essa estratégia e fazer tudo isso daí né, sozinhos, sem intérprete, como eu gostaria, mas, assim, usando recursos principalmente do chat, né? E agora, no presencial, com a máscara, é muito ruim, porque eu fico lá sozinha com os outros professores, com os alunos, e assim, eu não consigo ler os lábios deles, porque eles estão de máscara. Então, assim, aí eu tive que pensar em outros recursos para dar minha aula. Eu botei esse protetor, mas eu não enxergava nada. Aí eu fui procurar aquela máscara transparente. Procurei, mas assim, não encontrei. Aí ontem eu consegui fazer essa adaptação. Consegui, a máscara chegou e eu vou começar a fazer essa adaptação das minhas aulas agora no presencial com máscara, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória como professora de arte em Volta Redonda. E se eu achava que a faculdade era difícil com a questão do intérprete, agora eu tenho pós-graduação na Uníntese na docência em Libras. E lá todo mundo era fluente em Libras. Os professores, eles precisavam ser fluentes em Libras nessa pós, né? E eu também fui convidada a ser professora dessa pós também, da Uníntese. Eu fiquei muito feliz, né, com esse convite. Isso agora já terminou, mas eu fiquei um tempo como convidada, né? E agora, nesse momento, tem um novo desafio que se instaura, né? Que é no mestrado, né? Tem sido um desafio encontrar... Pô, eu pensei assim que no INES, no Instituto Nacional de Educação e Estudos, eu ia encontrar um espaço de conforto linguístico, todo mundo falando Libras, mas foi completamente diferente, porque a gente começou a estudar, aí entrou a pandemia, e aí eu fiquei isolada na minha casa, em Volta Redonda, tendo contato com meus pares somente em aulas no Meet, né? A Sabrina e a Luana, por exemplo, são minhas colegas de turma, né? E aí a gente foi tentando como mediar essa situação, né, da pandemia, né? Foi uma dificuldade, eu quase desisti, né? Porque eu tenho uma dificuldade bem grande com português, né, escrito, né? Então, assim, agora eu tô melhorando isso, né? E a gente foi conseguindo melhorar o diálogo, né? Em grupos de estudo, desculpa, gente. Em grupos de estudo. Pois é só isso, então. Muito obrigada. Peraí que eu não tô conseguindo. Apaga. Sumiu? Sumiu, né? Tá. Então, a gente pode começar a rodada de debates, né? Posso começar? Pode.
Então, é muito importante o que a Juliana explicou, né, sobre esse momento, né, agora que tem esse contexto, né, com a pandemia, isso é importante, né, porque agora, né, modificou muitas questões, né? Então, assim, eu abro agora para o debate, vocês podem ficar, podem se inscrever para o debate, né? A Luana levantou a mão. Eu acho muito interessante essa questão da pesquisa da Juliane, né? Eu fiquei muito curiosa sobre como no momento, né, que você está fazendo a sua aula, como que a metodologia é como, porque assim, eu entendi que você faz aula de arte, mas assim, como que você faz a aula de arte remota, né? Como que você faz a estratégia de desenhar com os alunos? Como essa metodologia funciona? Você pode me explicar melhor? Ah, uma ótima pergunta. Quando a gente começou essa questão, né, né, presencialmente, eu usava muito o recurso do quadro, né? E agora, né, como que a gente vai fazer? Não tinha mais o quadro, né? Para poder auxiliar na metodologia. Então, em resumo, por exemplo, tem assim, o quadro, por exemplo, da Mona Lisa. Aí eu vou explicar como que é o quadro da Mona Lisa. Aí eu explico assim no chat, né? Pergunto primeiro, vocês conhecem ou não esse desenho? E aí depois eu incentivo, né? Eu faço um pouco de oralização, no caso, né? Eu não tenho uma voz ótima, mas assim, eu consigo fazer uma vocalização que dá para entender, os meus alunos entenderem, né? E aí eu separo a turma em grupos para eles começarem a pesquisar um pouco sobre essa pintura, por exemplo, né? Isso é o básico, é o começo da aula, e aí depois tem as outras etapas, né? Então, assim, a disciplina também é muito rápida, né? São 50 minutos só de disciplina. Então, assim, é pouco tempo para eu conseguir ter uma estratégia maior com os alunos, né? Mas os alunos, eu percebo que eles têm bastante interesse na disciplina, apesar de ser tão curto o espaço de tempo que a gente tem, né? E também tem e não tem aquela marca, né, tipo, a professora surda, coitada. Eu percebo que os alunos estão muito felizes com a professora surda, né? Não tem aquela questão de tipo, ela é professora surda, coitadinha dela. Lucrécia. Oi. Bom, primeiro agradecendo muito, para mim é todo estou um aprendizado aqui. Primeiro, assim, eu tinha algumas perguntas para a Sabrina, que começou, assim, na verdade, perguntas, assim, saber também nessa praxis dela, na questão do parto, como ela problematizou, né, as dificuldades no acesso ao serviço de saúde enquanto mulheres surdas, se ela pode falar um pouco das interseccionalidades de gênero também, sim, de raça, de classe, nesses atendimentos dentro do mundo, do universo das pessoas surdas. Também eu fiquei pensando muito, eu trabalho e tenho trabalhado um pouquinho com o corpo e com técnicas corporais para gestantes também, e nada, fiquei pensando, mas isso são inquietações, né, na violência obstétrica in situ, né, no momento disso está acontecendo. E também comentar disso está acontecendo, né, e a mediação da defesa, né, da mulher, da pessoa, com essa surdez dos médicos, né, no caso do pessoal técnico que está acompanhando nesses casos, né? Eu tenho algumas reflexões mais epistemológicas, e eu disse surdez aí, sabendo como que é na linguagem não surda, né? Falar desse jeito. Cegueira, surdez, escurecimento, todas as palavras que a gente tem que aprender, né? E nesse sentido, desaprender ou rever. E nesse sentido, queria falar mais uma coisa sobre isso, eu perdi o fio. Sobre atenção, corpo, nesse momento. Mas, enfim, eu queria reivindicar aqui também como
que hoje a gente queria comentar para vocês, para Sabrina e para Luana, que hoje, e para a Juliane também, né, que hoje a gente falou bastante, né, da assistência ao parto desde as experiências indígenas, né? Então, de como, a partir da experiência indígena e de como dessa solidão que tem no parto a partir da entrada no hospital, né? Dessa questão da individualização do corpo feminino e dessa falta de rede, né? Então, se nos diversos universos que estão escindidos, né, pelas práticas patriarcais, capacitistas, racistas e tal, tudo, isso também se extrapola na cena hospitalar. Então, também me parece super importante o aprendizado de experiências, me parece super potente estudar os partos das mulheres surdas e as linguagens corporais. Eu acho que seria um tema muito potente, do qual a gente teria muito para aprender, né? No sentido de que, quando a gente fala de uma linguagem desde o parto respeitado, a gente começa a pensar numa linguagem somática, onde muitas sensações, movimentos, percepções aparecem, né? Um momento extracotidiano da vida. Então, acho que isso que pode ter muito, assim, para ensinar também a aprender das questões somáticas desses momentos de comunicação, sim, desde diferentes lugares, né? A gente hoje estava falando de como as experiências indígenas comunitárias podem ajudar aos não indígenas, e aqui, no caso, no mundo sensível, a questão dos atendimentos surdo-mudos, né? E, nesse sentido, assim, uma questão a gente está num curso, né, de antropologia do corpo, né? E, precisamente, mais uma vez, assim, agradecer que a gente começar a escutar e ver. Eu trabalho muito, especialmente nesse momento da pandemia, eu trabalho muitas vezes desde o corpo, e eu peço, especialmente para não estar na tela, né? Não estar vendo, né? Aí eu teria que pensar estratégias diversas para isso, né? Para outras linguagens acontecerem, né? Então, leva um mundo de sei lá, de criatividade e de mais escuta. E quando eu falo escuta, a gente reivindica muito a escuta corporal, né? Então, quando eu falo escuta, eu estou falando dessa escuta corporal, e é um pouco também o que a gente está tentando aprender, né? Modos somáticos de atenção diversos. Então, além das linguagens específicas, que pode ser a língua de Libras e tal, lembrei de uma pensadora boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, que ela está falando em outras línguas, em língua espanhola e quechua, né? E fala, a gente pode ir numa assembleia em quechua e não pode estar entendendo nada, mas pode estar escutando, né? Então, nesse sentido, acho que as problemáticas específicas das línguas, de todas as línguas, também tem a ver com essa falta de sensibilidade e de escuta corporal global, sensibilidade somática, né? Até de uma sensibilidade mais contactual, não contactual, né? Uma sociedade mais contactual. Então, nesse sentido, aí eu fico curiosa. Na verdade, tudo que eu estou falando são reflexões mais epistemológicas do potencial, né, surdo para os não surdos, além, né, de aprendermos ou não língua de Libras, senão outras sensibilidades e outros mundos cognitivos, outros modos de, enfim, se comunicar e se escutar com outros modos somáticos de atenção. Então, é isso, eu fico aí curiosa. Minhas perguntas específicas são, então, pelas interseccionalidades nos dois casos, da Luana e da Sabrina, se podem falar algo, e se podem falar algo também da experiência somática e da comunicabilidade disso em contextos opressivos ou em contextos mais tranquilos de parto respeitado, doulagem e tal. E, Juliane, também eu queria, não sei, comentar essa dúvida, né, que eu estou trabalhando agora, nesse momento de pandemia, muito com esse lugar, né, de afastamento da imagem, porque a gente se coloniza, né? Na verdade, são modos de colonização, né? Esses aparelhos, a gente quer ou fugir, né, deles, às vezes, ou do som que não para, ou da visão que não para.
E outra coisa que eu estava pensando e que a gente tem trabalhado muito é, tipo, como micropoliticamente a gente tem que buscar uma pausa, né, no movimento, nesse movimento frenético, né? Estava lendo, a gente amanhã vai ler um texto do Lepec que fala sobre isso, que é a segunda vez que eu estou citando aqui, no movimento na pausa, né? E também a temporalidade diferente, né, de todos esses movimentos, de todos esses momentos de escuta que um pouco tem esse momento ainda tem tirado ainda mais, né? O momento pandêmico tem levado tudo a uma velocidade extrema, onde qualquer linguagem sensível fica mais cooptada, cortada, enfim. É isso. Essa aí, escuta. Então, acho muito interessante, né, essas questões, né, essas reflexões são muito, muito importantes, né? Sobre, por exemplo, a pergunta que você fez direcionada para mim sobre a questão, né, do atendimento obstétrico e tudo mais, né, tem muito a ver com a questão da didática, né, por exemplo, né, de como que as mulheres podem receber essa informação, né, por exemplo, né, já temos leis, né, a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, né, eu não lembro de qual ano que ela é, acho que é 2017, né? Desculpa. Não. Desculpa, 2015 o ano. A lei que é 147, eu acho. Eu vou assim, não sei o número certinho não, mas acho que é 147. Então, a LBI assegura o direito linguístico das pessoas surdas. Porque, de verdade, as pessoas surdas, né, não tem um atendimento só em língua de sinais, né? Como as pessoas ouvintes poderiam ter em português, né? Então tem essa questão da comunicação que é diferente, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a questão das expressões, né, corporais são muito importantes, né? De verdade, expressões, né, faciais, né? E na língua de sinais também tem uma falta de informação por conta do contexto, né, histórico e social, claro, né? A gente tem uma questão de falta de, por exemplo, de sinais e tudo mais, porque tem todo o contexto histórico, social e familiar, né, até hoje, né? Então, assim, isso é um outro ponto importante, né? E um outro ponto também é que as pessoas estão acostumadas a pensar, né, que precisa chamar um intérprete, um profissional tradutor, mas isso não nos garante, né, quase como se fosse uma terceira pessoa, né, junta, né? É uma terceira pessoa junta. Então, assim, é uma linguagem mediada. Então, assim, isso dá muito prejuízo, né, nessa questão, por exemplo, da saúde, né? Então, assim, tem as pesquisas Nascer no Brasil, né? Tem uma pesquisa sobre isso, né? E também outros países também têm pesquisas, né? Mas que não trazem a questão da mulher surda, né? Com propriedade, né? E, assim, o principal que a gente tem visto é que não tem um contato direto entre os profissionais de saúde com as mulheres surdas, claro, né? Então, assim, sempre tem que chamar uma pessoa para mediar uma coisa que é do corpo da mulher, tem que chamar uma pessoa de fora para mediar isso, né? O ideal seria que o profissional de saúde aprendesse a língua de sinais, né? Isso melhoraria muito, porque seria um contato direto, né? Mas, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde sempre pedem assim, chama sua mãe, chama seu pai, chama sua família, sempre é isso, né? Sempre é isso, né? E aí, nesse contato, ele nem olha nos olhos do paciente, ele olha no olho do tradutor. Ele fica falando para o tradutor uma coisa que o paciente está na frente dele, ele está olhando para outra pessoa, entende? Isso é muito complicado, esse contato, né? Só resumir um pouco de como isso acontece, mas aí, Juliane, você quer falar alguma coisa? A Luana tá falando, né?
É que ela não está aparecendo na minha tela aqui pequena. Aí, eu vou para outra tela. Tá. Ah, não, desculpa, gente. Eu tô só falando que a Cíntia levantou a mão para fazer uma pergunta. Eu só tô avisando isso, gente. Desculpa, eu não queria falar nada, não. Eu só tô avisando isso. Isso, sim, sim, sim. Ah, não, bom, posso falar sobre a questão de como tem sido a aula de arte, né? Então, assim, às vezes, né, essa questão, né, de tipo, desse contato presencial, né, fica muito complicado, né, a gente não ter esse contato, né? É muito difícil, né, fazer uma aula de arte sem a gente poder ver as pessoas, realmente, né? A gente tem o tempo todo tem que ficar pedindo para abrir as câmeras, abre a câmera, mostra o desenho que você fez para mim e tudo mais. Nossa, tem sido bem complicado, mas assim, como são alunos de sexto a nono ano, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque eles têm dificuldade até de ligar a câmera, né? Porque eles têm que ficar pedindo para a mãe, como que eu faço isso daqui? Né? Então, assim, aí ao longo da pandemia isso foi melhorando, mas no primeiros contatos foi bem complicado, né? E a escola agora está presencialmente, 50% dos alunos presencialmente, 50% em casa. Então, isso fica muito confuso, ainda mais confuso do que quando era só na modalidade à distância, né? E, assim, a maioria das crianças são crianças, né, rede municipal, são crianças mais pobres, então, assim, elas não têm acesso a uma internet com qualidade e a escola não está dando a internet para eles. Então, assim, tem muitas crianças que estão, assim, tem 40 alunos na turma, mas cadê os 40 alunos? Tem aluno que não participou, né? Muitos alunos que não participaram. E agora, no presencial, eu estou conseguindo ver eles pela primeira vez, porque eles estão tendo que ir para a escola já que eles não têm internet. Então, assim, está sendo um momento muito complicado mesmo no trabalho. A Luana gostaria de complementar também, né? Eu queria complementar, né, o que a Sabrina e a Juliane falaram, né? Porque, por exemplo, né, você vai no médico, né, e às vezes se chama, cadê a família, né? Isso acontece muito, né? E o pior é o quê? Quando a família, né, por exemplo, a minha família, eles descobriram que a família é surda e eles ficavam, tipo, eles faziam pouco caso, assim, da minha família, assim, né? E aí eles tinham que chamar um tradutor, né? Porque a minha família é toda de surdos, né? E eles pareciam que estavam fazendo um pouco caso, assim, né? Tipo, da minha família, né? Muitas coisas da minha família deixou de ter acesso à informação por conta disso, né? Por ser uma família toda de surdos, né? E assim, e eles já estão tão acostumados a chamar a família que quando é uma família de surdos, eles não sabem nem o que fazer, para ser bem sincera, né? Então, assim, tem uma quebra da confiança aí no médico também, né? Esse sigilo médico, quando você chama um tradutor, né? Por exemplo, né? O ideal seria realmente, tipo, ter um contato direto ou um contato com a família. Mas no caso de uma família de surdos, isso tem essa quebra de confiança porque tem que chamar um tradutor. E assim, você fica sem conhecimento profundo do que está acontecendo, do que você tem de saúde, por exemplo. Você não entende nada do que está acontecendo, assim, porque o tradutor muitas vezes também não tem acesso ao seu histórico familiar e tal, fica aquela coisa, né? Fica muito cortada a relação, né? Por exemplo, esse procedimento que a Sabrina falou, que tem vários procedimentos que as estudas fazem por falta de conhecimento, né? Muitas estudas foram esterilizadas por isso, sabe? Porque não pode ter filho e tudo mais, né? Isso daí é tudo um acesso, a falta de acesso à informação mesmo, né? À saúde, né? Juliane, eu gostaria de complementar então o que ela está falando, né? No caso do que aconteceu comigo, né? Eu fui uma vez no médico com a minha mãe, né? Minha mãe ficou conversando com o médico, né? Eu falei, né? Antes de todas as questões que eu tava, e aí eu chamava minha mãe, o que vocês estão falando? Aí ela, não, peraí, ela está me falando uma coisa. E ela depois só me dava um resumo do que eles resolveram sobre mim. Né? Se o médico soubesse a língua de sinais, ia ser muito melhor, porque aí ia estar uma comunicação direta, né? Como que uma pessoa resolve uma coisa por outra pessoa, né? Então, assim, depois, na segunda vez que eu fui nesse médico, eu não pedi pra minha mãe ir, eu fui sozinha e o médico teve que me olhar nos olhos e se virar para falar comigo, porque eu resolvi fazer sozinha, né? Era uma questão de um problema cardíaco, porque eu tava com um sopro cardíaco, né? Alguma coisa assim, né? E
o médico né, foi nesse contexto de pandemia, o médico estava com máscara, eu pedi para ele tirar a máscara para poder fazer a leitura labial e tal, ele me respeitou e tirou a máscara nesse momento, né, a gente ficou distante um do outro, só o suficiente para eu poder entender, e aí ele foi falando, assim, foi fazendo a oralização e eu consegui ter um contato melhor com o médico, mas ainda assim tá longe do ideal, né, mas assim, entende, assim, é uma coisa que eu não quero mais, assim, ter que ter uma pessoa mediando a situação, porque é muito ruim, muito ruim. Então, a Luana está reforçando aquele aplicativo que ela falou que é muito bom, né? Que é PPCom, né? Esse é um aplicativo que é para conhecimentos médicos, né? Em Libras, né? E com muita esses tradutores desse aplicativo têm muita ética, né? Ela falou assim, eu tenho filho ouvinte, né? No meu caso, eu tenho filho ouvinte. Então, meu filho ia muito comigo no médico e ele me resumia também as coisas. E ele é uma criança também, né? Então, assim, ele não devia estar nesse papel, né? E ele pode estar me acompanhando como meu filho, mas, assim, ele não deveria estar no papel de tradutor, porque ele é uma criança, né? E aí eu falava assim, filho, você pode me acompanhar, mas você fica quieto, não deixa que o médico fale com você, né? Eu me viro aqui. Você pode me acompanhar, mas sem entrar em discussão com o médico, nem nada, né? Foi por aí. E assim, a Sabrina está relatando também que na questão do consultório, né? Isso pode, tudo essas estratégias desse aplicativo podem acontecer, mas imagina no momento de parto. Parto, você não pode ter um aplicativo lá no meio, né, do parto para acontecer. Como que fica a mediação nesse momento, né? A Luana falou assim, eu queria ter um parto natural, eu organizei tudo com o médico, mas assim, sem a língua de sinais, acabou que, tipo, eu acabei desistindo disso, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse na época uma doula surda como a Sabrina, ela poderia ter ido comigo e ter me esclarecido as coisas. Mas naquela época não tinha isso, 14 anos atrás, né? Sabrina, por favor, venha para Vitória, a gente precisa de você aqui. A Sabrina, eu trabalho como doula, né? E tenho esse conhecimento, né? Já tenho eu sou acompanhante de várias surdas no estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu já tenho esse acompanhamento com o Rio de Janeiro. Mas, e tem assim, eu posso assistir ao parto, eu marco com as enfermeiras, tem algumas enfermeiras que sabem Libras também. No momento, eu, como doula, eu tenho estratégias, né? Tem como perceber questões, né? Mas no momento do parto não há comunicação, gente, porque o parto é fechado, né? Eu não posso estar lá no momento, né? Eu posso orientar o antes, no momento não acontece, né, gente? Né? Mas a gente tem toda uma estratégia, né? A Juliane está falando assim, a professora, a Cíntia baixou a mão, ela ainda quer falar? Pode falar. A gente já terminou aqui, podemos falar. Não, peraí, desculpa, a Luana está complementando, gente, desculpa. Que ela está falando que no momento do parto dela realmente foi muito complicado, né, para conversar com a equipe. Então, pode ir, professora Cíntia. Boa tarde, gente. Bom, primeiro, obrigada por terem feito esse debate agora, né, e feito a gente pensar sobre essas questões. Várias coisas que eu fiquei querendo saber mais, vocês já falaram nesse momento do debate, por isso até eu tinha baixado a mão. Mas eu fiquei super movida mesmo, né, mexida com a fala da Sabrina, e com a ideia de uma doula que consiga também lidar com práticas capacitistas, né, e específicas em relação a mulheres surdas. E aí eu queria só ouvir mais a Sabrina sobre os desafios, como é que isso acontece, né, como ela faz essa experiência, e se tem também um movimento de uma formação de mais doulas surdas, né? Ou se ela conhece também alguma doulagem anticapacitista ou alguma coisa nesse sentido que tenha acontecido. Fiquei curiosa. Também achei muito interessante todas vocês falando sobre as dificuldades de comunicação, né? Eu acho que a Juliana que usou o termo de conforto
conforto linguístico, que eu achei muito bom, né? Essa dificuldade de achar esse conforto linguístico, né? E também queria ouvir vocês quais ações ou práticas, né? Ou demandas coletivas mesmo da população surda têm sido feitas no sentido de aumentar o conforto linguístico, né? Me parece que mais popularizar as libras seria uma forma, né? Mas talvez tenha outras formas, né? Acho que talvez fosse legal ouvir vocês sobre isso. Obrigada. Vai, Juliane, pode falar, pode falar. Eu complemento. Então. A questão do conforto linguístico, né, sobre esse tema. Então, no passado, né, quando a gente tinha a questão de uma família ouvinte, de uma escola de oralismo, e a gente, tipo, não conseguia ter acesso às informações, né, aí a gente ia na comunidade de surdos, e a comunidade de surdos fazia tudo isso em língua de sinais, né, então, assim, isso também acontecia na questão da escola inclusiva, não só da escola oralista, mas a inclusiva também, né, então, assim, por exemplo, na minha experiência na pós, quando eu tinha professores que sabiam língua de sinais, alunos que sabiam língua de sinais, foi uma experiência muito mais enriquecedora do que naquela época, né? Por isso que a gente tem usado esse termo do conforto linguístico, né? De como é essa experiência, né, que a gente tinha, né? Por exemplo, a comunicação com o médico, como eles estão falando, que é mediada, né? Tudo que a gente queria que todas as situações fossem de conforto linguístico, mas hoje em dia não é o que acontece. A Sabrina queria complementar rapidamente, que ela tem que ir para o trabalho, né? Ela quer complementar. Sobre a questão, né, também tem a questão da identidade, né, a questão identitária, né, dentro do... Tá, conforto. Essa questão do conforto linguístico está presente dentro da questão do movimento identitário dos surdos, né? Da questão da cultura surda, né? E tudo mais, né? Então, a gente tem levantado muito essa bandeira, né? Por conta de uma identidade geral, né? E também, dentro do grupo, né? Pensar a importância, né? De naturalizar Bom, nesse grupo também tenho pensado também na questão de como naturalizar a alimentação, os cuidados alimentares, né? E isso tudo através da língua de sinais, né? Através dessa propagação do conforto linguístico mesmo, né? Então, assim, eu tô tentando trazer essa questão, né? Para ampliar essa questão, né? Do conforto, né? Mas, assim, bom, tem muitas, por exemplo, tem muitas surdas que não querem amamentar, tem muitas surdas que preferem fazer cesariana, mas isso aí tudo é por uma questão de desinformação mesmo, você percebe, né? Tem a questão da medicalização do parto ainda muito presente, né? E aí, quando a gente passa essa informação em língua de sinais, né? Através desses grupos, né? Também tem questão também dos LGBTs também, né? Tem um grupo que tá acontecendo, né? Tem vários grupos, né, dos surdos, né? Tem os grupos do LGBT, grupo, né, das mulheres surdas. Então, assim, a gente tem conseguido, indígenas surdos, né? A gente tem, através desses pequenos grupos, a gente tem conseguido fortalecer essas questões, né? Da importância desses conhecimentos, né? Por exemplo, o conforto linguístico aliado a uma sensibilidade a respeito das pessoas surdas, né? Temos também pessoas surdas que são oralizadas e implantadas que não têm conhecimento da comunidade da língua de sinais, mas que estão agora começando a se entrar nas comunidades de surdos, porque mesmo sendo oralizadas, elas não têm acesso a uma série de informações que está sendo passado para elas, então elas têm decidido optar pela língua de sinais como uma segunda língua, entrando dentro dos grupos de surdos. Isso é um movimento novo, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Bom, a Joana...
Desculpa, eu queria só avisar que eu vou precisar sair, gente. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, né, comigo. Pode passar meu e-mail que vocês entram em contato comigo. Eu gostaria de agradecer muito a organização do evento por ter me convidado, gente. Muito obrigada, um beijo a todos. Tchau, tchau. Então, a Alana está falando assim, pode passar para a pergunta da Fátima, então, porque acho que a Sabrina falou, ela não queria complementar nada, não, do que a Sabrina falou. Eu tive que fazer um trabalho, mas ouvi mais ou menos. Só depois, agora que eu pude ouvir com mais atenção, porque eu estava fazendo outra coisa aqui. Mas uma pergunta, eu sei que já estamos no final. Esse conforto linguístico também achei uma coisa muito, muito interessante de pensar. A minha pergunta é, para além da gente saber a língua dos sinais, essa experiência que vocês, Juliane mesmo traz no consultório, a experiência com médicos e equipe de saúde, como é, mesmo para a pessoa que não sabe, como vocês identificam-se homens ou mulheres, pessoas mais jovens ou mais velhas, negros, brancos? Quem é que tem mais sensibilidade a tentar entender, né? Olhar para o corpo do outro, tentar captar, tentar produzir conexão, mesmo não sabendo a língua dos sinais? Quem é? Vocês identificam diferenças em um certo tipo de pessoa, os médicos ou as enfermeiras ou os enfermeiros? Há diferenças na abertura, né, das pessoas? As pessoas têm posturas diferentes ou, de um modo geral, as pessoas que não sabem a língua de sinais simplesmente nem olham para vocês e vão falar com o tradutor? Essa é a minha dúvida. Queria saber um pouco mais disso. Bem. Vai, Luana, responde aí. Olha, pelo que eu entendi, a pergunta se tem diferença entre, por exemplo, um médico homem, um médico mulher, um enfermeiro homem, eles têm uma diferença no tratamento, é isso? Seria isso? Assim, Rebeca, se médicos são menos abertos, se enfermeiras e enfermeiros são mais abertos, ou se não, se existe entende? Quem Acho que são as Fátima não fez. pessoas mais abertas, mesmo não sabendo a língua de sinais? Eu percebo a dificuldade principal com os médicos, sabe? O enfermeiro, ele não sabe, mas ele tenta ajudar, mas assim, ele também é um período de tempo curto, né? Porque geralmente eles estão querendo que a gente preencha um formulário, alguma coisa assim. A consulta mesmo é com o médico, né? E o médico não parece ter muita afinidade de querer ter uma acessibilidade com os surdos, né? Então, assim, não é uma comunicação muito confortável, realmente, porque o médico, ele realmente tem muitos entraves, né? Então, assim, com essa questão, né, de poder ter um aplicativo médico que está dando essas informações, né, tem ajudado bastante esse grupo, essa iniciativa, né, desse aplicativo que está acontecendo atualmente, né? Eu percebo que, por exemplo, a questão dos mais idosos, né, tem muita dificuldade ainda, sabe? Os idosos não querem, por exemplo, o médico mais idoso não quer saber de um aplicativo, ele quer, tipo, tentar conversar ali. Aí os médicos mais novos falam assim, não, vou tentar aprender a mexer com isso daí, por exemplo. Então, acredito que, assim, seja uma questão mais de idade do que de médico, de enfermeiro, de mulher ou homem. Eu acho que é uma questão mais de idade, né? Então, assim, mas assim, a grande maioria ainda prefere, né, que a família esteja presente, né? Isso ainda é uma grande maioria, né? E aí a gente não se sente confortável, porque tem algumas questões que a gente quer falar que são particulares. Aí como que a gente traz essas questões com a família, né? Esse é um problema muito sério que a gente tem com os médicos, né? Juliana, eu gostaria de complementar, então, ao que a Luana falou.
Eu fui no oftalmologista, né? Que eu uso óculos, né? Que vocês estão vendo. E aí, tem uns anos atrás, eu ia sempre no médico, né? E tentava detalhar as questões e tudo mais, né? Aí eu detalhava, né? Que eu nasci surdo, não sei o que lá, sabe? Tinha que detalhar todas essas questões, né? Pros médicos e falava assim: ó, vamos tentar nos comunicar através de mímica, escrevendo palavras, porque eu não quero trazer um tradutor, né? Mas assim, os médicos, né, muitas especialidades eram diferentes, né? Então, assim, às vezes, assim, por exemplo, eu lembro de quando eu fui procurar o oftalmologista, tinham oftalmologistas que queriam ter essa comunicação mediada. Eu fui até conseguir achar um que não quisesse, né? Aí eu consegui um que eu consegui fazer essa questão sem só escrevi, né? A gente escrevia e entregava para ele, né? Mas assim, a maioria queria conversar, por exemplo, com a família, né? Por exemplo, direto com a minha família. Então, assim, por isso que foi uma busca muito grande para eu conseguir um médico. Por isso que eu ficava desistindo toda hora dos médicos. Aí eu consegui esse oftalmologista, que é meu oftalmologista até hoje, né? Que ele se comunica comigo assim, ele consegue explicar detalhes assim, e eu já estou acostumada. Ele tem muita paciência, muita didática, né? De explicar, né? E ele fica até assustado de que outros médicos não tenham respeito por mim, assim, como pessoa. Então, assim, foi uma experiência muito boa com esse oftalmologista que eu gostaria de esclarecer aqui, né? Shirley, ótimo, né? A gente está com o tempo acabando, né? Então, eu gostaria de fazer um complemento também, né? Se vocês, uma pequena experiência, não é muito longa, não, gente. Né? A questão, por exemplo, dos dados, né? Eu sempre trabalhei nessa área da mulher surda também, né? Eu também trabalhava com isso, né? Apesar de trabalhar mais com indígenas, né? Eu trabalhava com a questão das mulheres surdas. Então, eu ia a muitas cidades, a muitas comunidades e eu conversava com essas mulheres surdas, né? Eu conversava com mães, né? E elas perguntavam assim, questão, né? Eu fazia coleta de dados, eu perguntava assim: e você tem namorado? Você tem sonhos? E aí as mulheres surdas ficavam assim: que sonho? Como assim, né? Tipo, ninguém deixava eu ter sonho, entendeu? Né? E aí, e muitas delas também não tinham também acesso com língua de sinais com fluência. Então, eu também tinha que tratar com elas com mímica. E elas ficavam fazendo em mímica. Não, eu tinha 15 anos quando eu tive meu primeiro filho, né? Nasceu, eu sou mãe, e é isso, eu não posso ter outras. Outros sonhos, alguma coisa assim, né? Desculpa, ela usou outra palavra que eu não estou conseguindo lembrar. E ela falou que muitas, por exemplo, tinham ligaduras de trompa. Ela descobriu uma grande quantidade de mulheres surdas que tinham ligaduras de trompa. E ela não sabia disso. Ela foi nessa pesquisa de dados, nessa coleta de dados, ela descobriu, né? Por conta da família, a influência da família. A família ouvinte decidia por ela que ela deveria ligar as trompas, por exemplo. Aqui no Mato Grosso do Sul, né, tem muitas barreiras, né, de acesso, né? E agora que começa a ter informações e estratégias, né, a esse respeito, né? Porque assim tem uma questão muito forte da medicalização aqui, no nosso estado. É só um detalhamento que eu queria fazer, né? Porque uma experiência, né? Eu sou 40 anos, né? Pesquisadora, né? Mas assim, eu fui coletando esses dados ao longo desses 40 anos, né? Desculpa, ela falou alguma coisa de Isabel. Eu agradeço a vocês, né? Eu já informei, né, da ausência da professora Isabel, né? Que ela teve uma reunião. E assim, eu gostei muito dessas questões da informações do corpo, né? E eu queria informar também para vocês que
amanhã, na aula da professora Lucrécia Greco, vai ter um convidado surdo também. Vai ser um poeta surdo que vai estar explicando um pouco sobre a performance em língua de sinais. Então, assim, a professora deixou livre para quem quiser também entrar na palestra dele, na aula dela, pode entrar para aprender um pouco sobre a poesia em língua de sinais, né? Então, assim, um abraço a todos e muito obrigada. Muito obrigada por terem lembrado de mim, assim, mesmo que de última hora, assim, eu consegui conciliar a agenda para estar aqui presente com vocês, né? E só para complementar, né? Quem não conhece, eu faço pesquisa com indígenas surdos, né? E também estou começando a fazer pesquisas com famílias de surdos também. Ainda está em desenvolvimento essa pesquisa. Mas muito obrigada, gente. Eu adorei o trabalho de vocês três, né? Parabéns pelas pesquisas. Alona, adorei a troca, gente. Muito obrigada. A Juliane, foi uma ótima discussão, realmente. Acabou, professora? Quer falar alguma coisa, Lucrécia? Eles estão... Não, acho que já estamos aí terminando, mas reverberou muito para mim as escutas assim das participantes e também, e sobretudo nas pontes com outras problemáticas, né, sempre, porque enquanto falavam das dificuldades, né, de se escutar, de se entender, nada, veio muito o trabalho, como eu falei para a Juliane, a questão do meu próprio trabalho com o corpo e também, como eu falei, para a Luana e para Sabrine, e bom, e no caso para a Shirley, né, que eu estou agora estudando muito as condutas, violência aqui, dos trabalhos de os jeitos de trabalhar dos assistentes do parto, né? E uma das coisas, como eu tenho falado, da questão do tempo e da escuta, né, de cada pessoa num parto respeitado, e aí é isso, né? Pensando nesses casos particulares, mas insisto com essa questão importante, né, de ouvir as diversas experiências de opressão e de dificuldade de escuta para formar, né, os profissionais de saúde e os profissionais da educação também, e todos os humanos. Mas agradeço muito vocês terem estado presentes aqui para fechar a jornada. E, bom, amanhã continuamos na aula e continuamos aqui em Janaína. A Juliana está falando que sua filha é muito linda. A Luana quer falar uma coisa. Rapidinho, a Chile falou sobre o tema das ligaduras de trompas. Verdade, eu lembrei que quando a minha mãe, né, nasceu uma filha surda, né, ela chorava muito, porque ela não queria que fosse surda, porque ela já tinha aquela experiência toda de sofrimento, né, de tudo mais, né, mas, assim, antigamente, né, tinha muito isso, né, de que os surdos estavam abaixo e tudo mais, então, assim, eles ficavam muito tristes de ter um filho surdo e tal, porque ele vai ter que passar por toda essa questão desse bloqueio de acessibilidade e tudo mais, né, então, assim, isso é uma visão do antigamente, né? Hoje em dia a gente já pensa diferente, né? Mas antigamente os surdos viam com muito negativo o nascimento de outros surdos por conta das dificuldades que vai enfrentar, né? Tem uma menina surda que a mãe dela proibiu ela de engravidar e aí ela, nossa, mas por que proibiu? Aí a mãe dela falou assim, porque eu não quero ter uma filha, que eu tenha uma neta igual você foi como filha. Assim, tipo, nossa, eu achei muito pesado o que ela falou, sabe, né? Eu tô falando que hoje os surdos, né, eles se orgulham de ter filhos surdos, né?
Ela é verdade. Isso tem agora a gente tem um sentimento de comunidade muito mais forte, né? Meu filho é ouvinte, né? E é muito interessante porque assim foi a primeira experiência na minha família com um filho ouvinte, né? Então assim foi muito interessante ver como que ele percebia o mundo e como que ele poderia se sentir confortável com os colegas ouvintes. Foi uma experiência nova na minha família, né? Então foi bem interessante. Então, gente, obrigada a todos. A Luana tem que sair também, que ela tem que pegar o filho dela na escola. Tô agradecendo a todos. Até logo. Até logo. Obrigada. Tchau, Fátima. Até Tchau. esses dias.